Muito boa tarde, que a paz do Senhor esteja conosco. Maravilhoso que renovemos a cada dia esse nosso encontro, esse nosso momento, essa nossa integração em nós, entre nós, com Deus. Que assim seja todos os dias, que assim seja todos os momentos, não apenas na internet, mas na vida. Oração Ação começa com mais um encontro, agora nessa série marcante para todos nós, de autoconhecimento através do conhecimento, de investigação de nós mesmos através da investigação do universo, do mundo, da Terra, do ser humano. Maravilhoso que estejamos fazendo isso a partir de O Livro dos Espíritos. Esse é o nosso roteiro, Allan Kardec é o nosso guia. Independente de religiões, qualquer um reconhece um grande livro quando está em contato com ele, e esse aqui é um. Muito legal. Vamos então, hoje chegamos à questão 50. Já analisamos 49 questões e hoje vamos à questão 50 e 51, tratando do povoamento da Terra a partir da história de Adão e Eva. Há muito tempo discutem os homens, os estudiosos, se trata-se de uma história real ou simbólica. O que a história de Adão e Eva traz? Como método, é sempre importante nós buscarmos o materialismo, buscarmos a matéria, buscarmos o real primeiro. Se você tem uma doença, primeiro busque as causas físicas, a alopatia, a ciência tradicional, e depois, esgotada essa possibilidade, esse raciocínio próprio da ciência materialista tradicional, é que se busca as influências mentais, espirituais. Aqui faremos a mesma coisa. Buscaremos primeiro a possibilidade, a alternativa de Adão e Eva ser uma história real. Em O Pinga Fogo com Chico Xavier, um pastor evangélico traz para todos nós uma questão, traz para Chico uma questão sobre exatamente Adão ser o primeiro homem. E Chico responde de uma maneira inesquecível. Nós sugerimos esse conhecimento de Pinga Fogo nas duas versões, no mesmo ano, se eu não me engano, 1971. Foram feitos os dois programas, o de meio de ano teve tanto sucesso que eles precisaram repetir no final do ano. Pinga Fogo com Chico Xavier. Procure nos modos de busca no YouTube, você vai encontrar, e são momentos marcantes, históricos da TV brasileira e muito ricos para quem investiga a vida. Ali, o pastor coloca a seguinte questão para Chico: será, como você vê Adão e Eva como o primeiro homem? Ele seria a reencarnação de quem se ele era o primeiro homem? E Chico responde ao pastor com todo o carinho do mundo. É impagável essa passagem. Que a própria Bíblia fala que Adão e Eva tiveram filhos, 3 filhos,
E um deles, saindo de perto dos pais, foi a uma cidade próxima e contraiu casamento. Lembra, Chico? Ora, se eles eram os primeiros seres da criação, como pôde um filho de Adão e Eva visitar uma cidade próxima? A própria Bíblia mostra que a família descrita como a primeira da terra não era, na verdade, a primeira da terra. No real, isso não seria verdadeiro, como a própria Bíblia atesta, mas a ciência também, como nós veremos aqui, fazendo com que o nosso estudo sobre Adão e Eva e o nosso estudo, portanto, sobre nós mesmos, avance para o território do simbólico, porque ali recolheremos material para entendermos a nós mesmos. Vamos fazer isso hoje? É um convite fabuloso. Muito conhecimento e muito autoconhecimento para todos nós. Na questão 50, Kardec pergunta assim: a espécie humana começou por um único homem? A própria forma como é descrita ali não tem base científica alguma. Claro que um ser, por meios naturais, não pode nascer de uma costela. Teria que ser uma clonagem. Como fazer uma clonagem há tantos milênios antes de Cristo? Não é? E um ser humano vindo do barro também não tem a menor base racional. Adão teria vindo do barro, Eva teria vindo de uma costela de Adão, e isso, como realidade, como história real, não se sustenta. Pelo menos naquele tempo não haveria nenhuma base para isso. Não é? Então a espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem a humanidade chama de Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Claro, as incongruências de Adão ter nascido do barro, Eva ter nascido da costela de Adão, e eles terem tido apenas 3 filhos homens e assim terem povoado a terra, traria a necessidade dos filhos de Adão e Eva terem se relacionado sexualmente com a própria mãe, para darem continuidade à povoação da terra. Então, nem o nascimento, o surgimento de Adão da terra, nem o surgimento de Eva de uma costela de Adão, e nem o povoamento da terra em cima de uma mesma base genética teria qualquer forma de consistência. Não é? Então a resposta é não. Aquele a quem a humanidade chama de Adão foi o primeiro, não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Questão número 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Conforme os homens já identificaram. A resposta dos espíritos é que a época em que Adão esteve na terra, surgiu na terra, é conforme os próprios homens já identificaram, a própria ciência já apontou, aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo. Comentário de Kardec, aqui lembrando que achados arqueológicos apontam, encontraram sinais humanos muito anteriores de 4.000 antes de Cristo.
não é? E o comentário de Kardec vai assim: o homem que a tradição conhece por Adão foi um dos que sobreviveram em certa região a um dos grandes cataclismos que, em diversas épocas, sacudiram a superfície do planeta. Adão tornou-se o tronco de uma das raças que hoje povoam a Terra. Era um tronco de espécie humana, um dos troncos que povoaram a Terra. Se o homem tivesse aparecido na Terra durante o período de Adão, os progressos da humanidade, verificados muito tempo antes de Cristo, teriam que ser realizados em apenas alguns séculos. As próprias leis da natureza se opõem a essa opinião. É com razão que alguns consideram Adão como sendo um mito, uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. E nisso não estaria sozinha a cultura judaica, porque inúmeras outras culturas têm um mito de formação da humanidade. Visto como mito, visto em seu caráter simbólico, a história de Adão e Eva nos propõe diversas descobertas. Em primeiro lugar, há um mistério dentro de nós mesmos. É muito comum que as pessoas confessem umas para as outras possuírem, trazerem dentro de si uma melancolia, uma saudade indefinida, um contemplar as estrelas com uma saudade indefinida. Não sabem de onde vem, não sabem porquê desse comportamento, porquê desse sentimento, mas ele é muito, muito, muito comum. Muito recorrente essa história, essa saudade, esse sentimento. De onde vem isso? Vários desses mitos, em diferentes culturas, falam desse paraíso perdido. De formas diferentes, falam de um paraíso perdido. E a revelação dos Espíritos, eu recomendo o livro A Caminho da Luz, autoria espiritual de Emmanuel e pela psicografia de Chico Xavier, que fala sobre a formação dos povos da Terra. Ele ali vem nos falar o que já tinha sido noticiado também no livro Exilados de Capela, que a Terra foi povoada por espíritos oriundos de outros planetas. E isso é de uma riqueza fantástica. Porque a concepção que está por trás disso é que há diferentes planetas habitados, os diferentes planetas constituem como salas de aula de um grande colégio, que ao final de certos ciclos separam os seres entre aqueles que podem avançar e aqueles que, não conseguindo avançar, atrasariam os que podem avançar se permanecessem na mesma coletividade. E assim como num sistema educacional nosso, alguns se promovem, alguns repetem. E esses que repetem saem daquele planeta, daquela humanidade, e são levados, conduzidos a outros planetas, outras humanidades mais primitivos. E aí é que entra a subjetividade do exilado. Como se sente alguém, como se sente uma coletividade de almas que foi exilada de um planeta
muito mais evoluído e que chega até um planeta mais primitivo. Sente uma melancolia, uma tristeza, sente uma saudade indefinida. Contempla as estrelas como quem contempla uma casa distante. Não é? Muito interessante como as coisas se encaixam. Mas como é que se deu propriamente esse exílio? Segundo o mito de Adão e Eva, eles lá viviam num paraíso. Tudo estava ao alcance deles, eram felizes. É a situação do planeta de origem, um planeta evoluído, muito mais próspero, muito mais sábio, muito mais avançado. Até que houve uma situação, um desafio. A árvore do conhecimento era esse grande desafio. No mito de Adão e Eva, Deus proibiu que Adão e Eva comessem o fruto daquela árvore, da árvore do conhecimento. Veio uma cobra, porém, e os convenceu a cometer, a transgredir a norma de Deus. Há nisso um simbolismo muito interessante. Porque há realmente conhecimentos que são proibidos aos homens, enquanto eles não têm capacidade moral de bem utilizar aquele conhecimento. No livro Ícaro Redimido, por exemplo, vemos a história, a antiquíssima história, do desejo de voar do homem. Há muito tempo o homem tem um desejo de voar, uma saudade. Os relatos espirituais falam da volitação, que determinados espíritos mais avançados voam nos mundos e no mundo espiritual. Pois houve um momento, por muitos séculos, por milênios, esse sonho de voar não pôde ser atendido, não pôde ser realizado, porque não havia possibilidade, ou havia pouquíssima possibilidade, da humanidade usar bem uma máquina que voasse. Porém, chegou o tempo em que essa possibilidade tornou-se maior. Não obrigatória, porque Deus nos ama em liberdade, Deus nos dá liberdade, sempre há uma enorme possibilidade de mau uso, mas sim, houve um momento em que havia uma grande possibilidade de um aparelho mais pesado que o ar, que voasse, colaborasse fortemente na urgente integração dos povos. E então Leonardo da Vinci reuniu um grande grupo de assessores espirituais e de cientistas que iriam encarnar na Terra. Uns como alternativa aos outros, já que o homem é tão falho, precisa ter plano A, plano B, plano C. Os Alberto Santos Dumont, os irmãos Wright e outros cientistas foram encarnados e deram ensejo a uma grande corrida pela invenção do avião. Ali mostra a enorme equipe, sob coordenação de Leonardo da Vinci, um inesquecível espírito de luz que desenhou, delineou, entre milhares de outras obras artísticas, diversos inventos, entre os quais aparelhos de voar. Pois
é um grande exemplo de como as tecnologias chegam à Terra. Chegar naquele momento o avião impediu que o avião fosse usado para a guerra? Não. A falência desse mau uso era importante? Era. Como Santos Dumont recebeu essa experiência do mau uso? Terrivelmente, um grande peso. Acabou se matando por isso. Porque na Revolução de 32 foi a primeira vez que o avião foi usado no Brasil como arma de guerra. E Santos Dumont, vendo brasileiros matando brasileiros com um avião, atirando bombas de aviões, não suportou e se matou. Vejam o peso que é isso. Mesmo assim, cumpriu e vem cumprindo o avião um fabuloso processo de integração dos continentes. E aperfeiçoou-se também fabulosamente como máquina de guerra. Tudo pode ser bem ou mal usado. Uma faca é utilíssima na cozinha, na mão de um cozinheiro, e é terrível na mão de um assassino. A pólvora é maravilhosa como um instrumento, como tecnologia de decoração de festas, com os fogos de artifício, mas é terrível nas armas de guerra. E a própria internet. Tudo pode ser bem ou mal usado, não é? Música, arte, tudo. A política, os remédios, a química, as drogas. Então, esse processo, ele fala da árvore do conhecimento que era proibida para determinadas pessoas, simbolizavam esse processo de gestão do conhecimento, gestão da tecnologia, onde cientistas, coletividades, humanidades não têm acesso a determinadas ciências, exceto quando tem uma boa possibilidade de usarem bem. E isso aconteceu em planetas diferentes e está acontecendo agora de novo com a Terra. O mau uso da tecnologia, o mau uso do conhecimento, fará com que muitas pessoas, muitos espíritos, precisem ser enviados para humanidades mais primitivas, para desenvolverem o seu senso moral, até que novamente meios poderosos lhes sejam entregues. É algo como um pai que está fazendo um concerto, ver um pedido do seu filho para brincar com ferramentas, e ele lhe dá uma chave de fenda e esse filho começa a cutucar com a chave de fenda a tomada, a cutucar com a chave de fenda seu irmão menor. E então o pai tem que retirar a chave de fenda dele, esperando que com os anos ele amadureça para poder novamente lhe deixar a chave de fenda na mão, esperando o tempo adequado para esse filho. Não é uma imagem clara? Isso Deus faz constantemente conosco e está fazendo agora. Fez na origem da Terra, na origem nossa, na chegada nossa na Terra, porque viemos de outros planetas com grande capacidade intelectual, mas pouquíssima capacidade moral, para vivermos a reconstrução e a construção do conhecimento e da ciência na Terra, para ver se nesse tempo dessa reconstrução, nesses milênios, seríamos capazes de nos fortalecer eticamente, moralmente, espiritualmente.
É isso que está acontecendo novamente na Terra. Está acontecendo um grande expurgo de mentes para outros planetas mais primitivos. De pessoas, de individualidades ignorantes, de individualidades sem conhecimento racional, de forma alguma. No próprio nazismo, expressão terrível das sombras na Terra, na história da Terra, haviam mentes poderosas que desenvolveram fabulosas tecnologias, mas que usaram-nas muito mal, como ainda hoje tecnologias de todo tipo, a nuclear, a tecnologia da pólvora, a tecnologia de inúmeras situações tem sido mal usada. E as pessoas que usam mal assim precisarão desse processo de voltar atrás para ganhar possibilidades de reaprender, como numa escola os repetentes fazem. Temos sido repetentes, corremos o risco de nos tornarmos novamente repetentes, mas convenhamos, é muito melhor do que a ideia do inferno. É Deus nos dando chances sobre chances, sobre chances, sobre chances. Nunca termina a paciência, a esperança de Deus em nós. Não é interessante? Então, quando Deus, quando os programadores da vida cerceiam, inibem um certo conhecimento, tudo tem uma razão de ser, mas há sempre um lado sombrio em todos os planetas, um governo oculto, um conjunto de espíritos que desejam manipular as coisas para o seu próprio poder, para a sua própria exaltação. Governo oculto, sombras do planeta simbolizadas pela serpente, que deram acesso à humanidade a um conhecimento antes dela estar preparada e suscitaram o mau uso desse conhecimento. Foi a cobra entregando o fruto proibido para Adão e Eva. E em razão desse mau uso do conhecimento, foi que eles foram retirados do paraíso e trazidos para a terra. E agora, como nós já frisamos, infelizmente boa parte dos Adões e Evas, nós mesmos, corremos outra vez o sério risco de sermos novamente exilados por novamente termos usado mal o conhecimento, a tecnologia, a ciência. Muito legal, muito interessante esse conhecimento para todos nós e para toda a Terra. Que nós recebamos esse alerta e espalhemos esse alerta carinhosamente por todo o planeta, porque esse nosso oração-ação é de prática também. Que toda a humanidade da Terra receba um impactante alerta de que ainda é tempo de direcionar bem os seus poderes, os seus talentos. Use para o bem, para o serviço, para a solidariedade, para a fraternidade, o que você sabe fazer. Ou então precisará de novas oportunidades para aprender a fazer o bem. Quem permanecer na Terra será aquele necessariamente que aprender a usar bem os seus talentos. Paz e bem, muito bom estarmos juntos. Saudação para os amigos Sayonara, Esther Ponzoni, Gugu Souza, Reinaldo Teixeira, André Salvatore. Não ajuda nós conhecermos esse mecanismo, não ajuda a conhecermos e reconhecermos nosso sentimento, como aqui fala o Reinaldo, como aqui fala a Esther? Que a gente se conheça, se reconheça e receba esse chacoalhão, esse alerta como um chacoalhão, de não repetir os mesmos erros. É a nossa chance. Espalhe esse conhecimento, espalhe esse vídeo como um alerta para todos os amigos da Terra.
Acordemos. Como disse Paulo nas suas cartas, acorda, tu que dormes. Que assim seja. Até a próxima, até amanhã. Grande abraço a todos.